Olá, bom dia. Meu nome é Andreia Noites. Estamos aqui para apresentar o trabalho do efeito de 6 sessões de ondas de choque versus radiofrequência no tecido cutâneo. Quero agradecer, à Comissão Organizadora e Científica por nos ter permitido apresentar este trabalho. Quero-vos apresentar a fisioterapeuta Ana Sofia Pereira, que conduziu este trabalho como investigadora principal no âmbito do seu mestrado em Fisioterapia Dermatofuncional. Sem mais demoras, passo a palavra à fisioterapeuta Ana para vos falar sobre este estudo randomizado controlado. Vamos então começar. Espera aí, não está lá. Já está. O tecido cutâneo. Basicamente, o bem-estar e a imagem ganharam importância com o passar dos anos e isto reflete-se na autoestima e na qualidade de vida. Também aumentou a procura por estes tratamentos que vão de encontro a esta necessidade. Surgiram várias teorias do envelhecimento, a que estamos a abordar aqui é programada de danos ou erros, em que basicamente nos diz que o envelhecimento ocorre através de um cronograma biológico com influências de fatores externos. O processo de envelhecimento dá-se então por um processo intrínseco que tem a ver com o nosso fator genético, que ocorre de forma lenta e gradual, influenciado então por fatores extrínsecos que vão exacerbar este processo de envelhecimento, como a exposição solar excessiva, como os hábitos tabágicos ou etílicos, e agora também surgiram algumas teorias de que o sedentarismo e o excesso de peso podem ter influência neste processo de envelhecimento também. Isto tudo faz com que aumente a rugosidade, a perda de elasticidade e do volume, uma textura mais áspera e uma espessura mais fina. No sentido de combater a flacidez abdominal, surgiram várias tecnologias que nos ajudam e que a sua procura aumentou por um menor tempo de recuperação e um menor risco associado. Aqui vamos falar sobre radiofrequência e sobre ondas de choque. A radiofrequência, neste caso, é uma radiofrequência monopolar capacitiva, que vai ter um efeito direto e um efeito indireto sobre as células, e em que o objetivo é o efeito térmico provocar, então, um aumento da atividade dos fibroblastos que nos vão aumentar o colagênio e a elastina. No caso das ondas de choque, estamos a falar de um estilo completamente diferente, é um estilo mecânico, que através do fenómeno de mecanotransdução vai aumentar então os fatores de crescimento que vão aumentar a atividade por si só dos fibroblastos, que vão produzir mais colagênio e mais elastina também. O exercício físico aeróbico foi incorporado neste estudo por uma questão de segurança. Ambas as tecnologias têm um efeito na hipoderme, ou seja, vão libertar ácidos gordos e glicerol para a corrente sanguínea, que vai ter que ser então consumida através do exercício físico, de forma a não sobrecarregar ectopicamente o fígado ou a retornar ao mesmo local, aumentando as células novamente do tecido adiposo. Surgiram também teorias, como eu já falei, que o exercício físico a longo prazo e de forma mantida poderá ter uma influência no processo de envelhecimento, nomeadamente no número das ligações cruzadas do colagênio tipo 1 e nas mutações do mtDNA. O objetivo deste estudo foi analisar os efeitos de 6 sessões de ondas de choque e 6 sessões de radiofrequência na diminuição da flacidez abdominal e espessura cutânea e comparar a eficácia de ambas as tecnologias entre si. Foram escolhidos indivíduos do sexo feminino entre os 18 e os 60 anos de idade, com um IMC compreendido entre 18,5 e 29,9, com queixas de gordura e ou flacidez abdominal. Foram excluídos do estudo todos aqueles que não pertenciam aos critérios de inclusão e que tinham critérios de exclusão, como pessoas com patologias, hábitos tabágicos e etílicos, com restrições alimentares e muitos outros que podem ver também no nosso desenho de estudo aqui ao lado. Foi utilizado um estudo piloto neste estudo, em que se aplicaram questionários sociodemográficos de atividade física e alimentar, e foi também utilizado um questionário de satisfação no estudo no momento final de avaliação. Foi aplicada ainda durante os momentos de avaliação uma escala de flacidez avaliada por um avaliador externo, que avaliou a textura, a firmeza e a flacidez da pele em si. Foram utilizadas também medidas antropométricas e medida também por ultrassonografia a espessura da derme, epiderme e hipoderme. Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética e está registado no Clinical Trials. Como já abordamos, estes protocolos basearam-se em 6 sessões, 2 sessões por semana durante 3 semanas.
em que foi realizado um momento de avaliação inicial e um momento final após o período de tratamento. Em 3 grupos foram utilizados o exercício físico, sendo que o grupo experimental 1 realizou um protocolo de ondas de choque seguido de exercício físico aeróbio leve a moderado. O grupo experimental 2 realizou um protocolo de radiofrequência de 6 sessões, seguido de exercício físico aeróbio também, e o grupo controle apenas realizou um protocolo de exercício físico aeróbio. Para a caracterização da amostra, podemos observar aqui diferentes tabelas, sendo que grande parte das nossas avaliações demonstraram que não existiam diferenças estatisticamente significativas, nomeadamente na idade, na massa corporal, na altura, no IMC, também no IPAC, no KPFA, apenas foram detectadas diferenças estatisticamente significativas no momento zero, no momento inicial, na escala de flacidez. No momento final e de comparação de resultados, podemos observar pelas nossas tabelas que, em relação à espessura da epiderme e da derme, não foram detectadas diferenças estatisticamente significativas nem entre os grupos, nem entre os momentos. Quando observamos a hipoderme, a espessura da hipoderme, já podemos observar que realmente existiram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos e entre os momentos no grupo experimental 1 e no grupo experimental 2. Ao nível da flacidez, podemos observar também que foram detectadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos e entre momentos, sendo que, comparando o grupo experimental 1 com o grupo experimental 2, não foram detectadas diferenças estatisticamente significativas. O questionário de satisfação, realizado apenas em N1 e respondido por todos os nossos participantes, revelou que existiam diferenças estatisticamente significativas, sendo que houve uma tendência de maior satisfação nos grupos experimentais. Na discussão, podemos observar que na espessura cutânea não existiram diferenças, como observamos anteriormente, porém, o que nos leva a questionar porque é que essas diferenças não aconteceram. E isso pode ser justificado pelo intervalo de tempo que tivemos entre M0 e M1, que foi um intervalo demasiado curto para, a nível da ultrassonografia, serem detectadas essas diferenças, e mesmo pelo processo de remodelação do colagênio, poderá não ter tido tempo para ocorrer, e isso é o que nos diz também vários autores, como podemos verificar tanto nas ondas de choque como na radiofrequência. Essas alterações normalmente são detectadas mais a longo prazo. Podemos pensar como é que não aconteceram diferenças na espessura cutânea e foram detectadas diferenças na escala de flacidez. E isto leva-nos ao efeito a curto prazo destas tecnologias, que não quer dizer que seja o efeito da remodelação do colagênio, porque, como podemos ver, esse efeito não aconteceu na espessura cutânea, mas mais um efeito de falsear um bocadinho a curto prazo o que é a ação destas tecnologias. Na radiofrequência, esse efeito pode ser justificado pelo aquecimento dérmico, que vai provocar uma desnaturação do colagênio, um espessamento e encurtamento das suas fibras, que vão ficar mais rijas. Vai haver uma dilatação da derme papilar pelo edema e toda a congestão vascular que vai ocorrer pelo efeito inflamatório, e isso vai dar um efeito imediato no contorno da pele, que foi verificado por vários autores também, que isso é o efeito a curto prazo que a tecnologia tem. No caso das ondas de choque, não existem tantos estudos e tanta compreensão pelo aquilo que é o efeito a curto prazo. O que é certo é que vários autores também detectaram que existiam, logo após a aplicação, algumas alterações visíveis, que não estão totalmente explicadas, mas que realmente a curto prazo as ondas de choque também têm, e foi isso que foi detectado no nosso estudo também. Como conclusão, não se verificou então um efeito acrescido na alteração da espessura cutânea pela ultrassonografia nos grupos experimentais quando comparado com o controle, porém, na flacidez cutânea, e falamos agora mesmo desse efeito a curto prazo, foi possível observar uma diminuição dos graus de flacidez, tanto no grupo intervencionado com as ondas de choque, como no da radiofrequência, acompanhado também de resultados positivos na satisfação do tratamento dos indivíduos que realmente realizaram os protocolos experimentais. Quando comparamos as tecnologias entre si, não foi detectada diferenças, e isso quer dizer que não existiram dados suficientes para dizer qual é a mais eficiente, sendo que ambas, neste protocolo, tiveram um efeito seguro e eficiente para minimizar aquilo que é o envelhecimento cutâneo.
E pronto. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada. Não temos mais tempo. Agradecemos muito. Até breve. Até breve.